Canal Beleza Viva Macatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas. Jornal do ABC, número 146. Já que aqui, não para zoar, mas para fazer aqui, na verdade, uma brincadeira com o jornalista, com todo respeito. Chamo de jornal. Então, falar um pouco aqui, o tema que eu vou falar é um tema que eu vou falar de uma coisa polêmica. Eu não gosto de falar aqui, não é um canal para falar disso, mas nesse momento eu vou falar. Veja bem, a gente tem visto muito a questão das abelhas. Outro dia o cara foi direto para mim, teceu uma série de críticas sem fundamento, dizendo que o que eu estava fazendo estava derrubando a meliponicultura. Eu queria saber de quanto. Porque na verdade existem criadores de abelhas de todo jeito, pessoas que não respeitam as leis ambientais. Isso não derruba a meliponicultura em coisíssima nenhuma, muito pelo contrário. Derruba quando alguém pensa que a abelha é um objetozinho, esse aqui que eu posso botar dentro de casa, é qualquer outro objeto que eu posso ter ali, é um livro, tem aqui vários. Não. A abelha é um organismo vivo, as leis são antigas, tem lei centenária que trata da fauna brasileira, essas leis foram aprimoradas, e qualquer que seja uma lei municipal, estadual ou outra federal, ela tem que estar amparada também pelos órgãos ambientais que regulam toda essa questão. Bom, vamos ao ponto que interessa. O cara dizendo que poderia ter abelha junta de qualquer lugar do Brasil, aí o nível é muito limitado, que ele estava preservando. Fique bem claro, a preservação de uma espécie selvagem, qualquer que seja, é no meio selvagem, é no ambiente selvagem, onde ela vive. O contrário, uma espécie doméstica, qualquer espécie viva domesticada, ela não consegue ser preservada no meio selvagem. E ela vai encontrar uma série de obstáculos, acaba definhando indo à morte. Pode ficar um tempo? Pode. Tem casos de translocação de animais que ficaram animais muito a risco, mas não está preservado. Só para a gente deixar bem claro, mês passado veio um pesquisador aqui na minha casa e ele estava falando da dificuldade que existe os italianos, que aqui a gente sempre chamou essa abelha no passado, eu conheci são as africanizadas, como italiana, porque tem toda uma história da migração italiana para o sul do Brasil. E aqui para vocês verem onde é que eu estou pontuando, onde eu quero chegar. Só que eles perderam a abelha italiana não por trazer para a América, novo continente, mas perderam a raça pura porque misturaram com a Apis mellifera linguística e misturaram com a Apis bridizae com a Apis mellifera. E aí o que aconteceu? Eles não têm mais a raça pura, a Apis mellifera linguística, que é a italiana propriamente dita, ela é muito resistente. E aí eles perderam essa espécie, eles conseguiram agora uma linhagem pura, é muito difícil, não estão conseguindo. Bom, então, argumentos, por exemplo, aí onde eu vou tocar no assunto. Aí sim, essas pessoas dizendo que foi ultimamente, na maioria dos grupos, a maioria são traficantes de abelhas, de animais, tráfico de animal, está lá. Garanto que eu responda qualquer coisa, o canal faça qualquer coisa por conta de eu falar isso. Porque está na lei, porque está em todos os documentos ambientais, fala assim sobre o tráfico de animais chamado biopirataria. Só de animais não, de plantas também. Biopirataria é qualquer organismo vivo que seja deslocado de um local para outro quando não há permissão. Por exemplo, a gente pode até criar no Brasil espécies exóticas de aves, de répteis, mamíferos, entre outras, desde ter autorização por um órgão regulador. Paga-se uma taxa, requer o direito para poder ter, mas não é o caso das abelhas, o cara não está passando. A crítica foi justamente de um grupo carioca, e a crítica é porque São Paulo tem uma lei que manda repatriar inclusive as espécies. Se a gente for na resolução do CONAMA, diz também que não pode criar, não pode deslocar espécies dos seus locais, habitats naturais. Você pode criar dentro do habitat natural, ter a criação em cativeiro. Fique bem claro, o pessoal não sabe, é cativeiro. Ah, mas não, é cativeiro. Eu reconheço isso.
Ah, eu tenho cadastro nos órgãos ambientais. Aí não quer dizer muita coisa não. Porque tem gente que tem e está usando, está fazendo, tem o cadastro e está mandando abelha para tudo, espalhando a abelha mundo afora. Isso é fato? É fato. E aí a briga, onde o cara não sabe e usou a justificativa. Como é que eu vou usar a justificativa para praticar um erro, contra que existem pessoas praticando um erro? Alguém vai roubar porque tem outras pessoas roubando? Vai matar porque tem alguém que mata? Não. Vai fazer qualquer tipo de crime. Aí falando sobre a questão, o pessoal desmata muito, queima muito, leva espécies para tudo que é lugar, o mesmo pode fazer com a abelha. Não. E no caso aqui, o que eu vou especificar, como que é a questão da lei? O Brasil tem 5.570 municípios. Cada município tem uma autoridade máxima, que é o prefeito, é o governador municipal. Tem 26 estados e o Distrito Federal. Cada estado e o do seu Distrito Federal tem uma autoridade máxima, que é o governo estadual ou distrital. Tem a nação, toda a unidade tem o governo, o presidente da República. Todos esses são executivos. Eles só sancionam a lei, podem indicar a lei. Mas quem faz a lei? A nível municipal são as câmaras municipais. A nível estadual são as assembleias. Ou seja, no nível municipal, vereadores. Nível estadual, deputado. Nível federal, parlamento federal, é bicameral. Câmara dos Deputados, 513 deputados. E o Senado Federal com 81 senadores. E custa uma fortuna para os cofres públicos. O trabalho dele é fazer legislar. Ainda que eles façam a lei, essa lei seja encaminhada ao Executivo e seja vetada, no caso lá federal, pelo Presidente da República, ela volta, passa nas duas casas de volta, Senado e Câmara dos Deputados, e vai ser corrigida, alterado os vetos e volta para ser sancionada. E assim funciona. E aí vamos entender como é essa administração, quem é que manda em quem. Quem manda de fato no federal, vamos imaginar, no municipal também vereadores, no estadual deputados estaduais e no federal deputados federais e quem? Senadores. Existe, a gente tem que entender que a gente não tem representantes, poucos representantes. Na verdade, pouco, a maioria não tem representante. Inclusive tem uma denominação, não sei se pejorativa, chamada BBB. O que é o BBB? Bala, Bíblia, fica em meio intermediário, e boi. Onde as bancadas da bala e do boi é mais forte. Mas são as representações fortes que tem, que está numa coisa chamada centrão. Todo mundo que está governando depende deles. Aí eu vejo gente batendo palma, que é um absurdo, para desmatamentos, para crimes ambientais. Existe, o Brasil tem uma fronteira só seca de 25 mil quilômetros. Uma fronteira de litoral, acho mais ou menos 8 mil, 9 mil a 11 mil quilômetros. Porque não é só, faz muitas curvas. Tem 25 mil policiais federais. Como esses 25 mil, e aí tem outras polícias, como dar conta de todo esse patrulhamento de tudo isso. Portanto, o que eu quero dizer para vocês? A questão, usar a questão lá do desmatamento, seja do agronegócio, todos que vão governar estão lá envolvidos com o agronegócio, com o centrão. É fato. É fato. E esses não vão conseguir governar se não negociar com eles. Então, falar de desmatamento, por exemplo, muitos desses centrão é gente, inclusive, tem que dizer bem claro, pessoas com um nível muito estranho, chamado de estranho. Por exemplo, fascistas, neonazistas, inclusive usa até adereços, usa até discursos, que a gente sabe desse tipo. Aí fala de, foi desmatado para empreendimento imobiliário, fazer pastagem. Como controlar tudo isso? A gente sabe que não precisava. Tinha toda uma dinâmica. Mas aí fica criticando, o IBAMA. Se não tivesse o IBAMA, outros órgãos ambientais a nível municipal e estadual, ou municipais e estaduais, além dos federais, dos órgãos, imagina como não estava. Se não tivesse uma polícia, que é a polícia ambiental, a polícia fiscalizadora,
aqueles que vão lá e arriscam a vida e de vez em quando matam. Imagina como, por exemplo, 2019 teve um dia no mês de julho, não sei se foi, acho que foi o segundo domingo do mês de julho, que foi tratado em redes sociais como Dia Nacional do Fogo, onde eles queimaram de maneira criminosa em vários locais do Brasil. E aí, não dá para discutir com esse pessoal, por quê? E aí é onde eu quero chegar. A gente sabe que é dito que o Paulo Nogueira Neto, aqui não está para se defender, mas o que eu vou falar aqui, do ponto de vista jurídico, não, eu estou embasado com o que é a questão jurídica, nunca tenha consultado nenhum advogado. Se ele criou a meliponicultura, ele assassinou a meliponicultura, assassinou a sua filha. Ou foi o autor e tem coautores. Por que disso? Porque no ano 2013, ele deu uma entrevista, eu estava num encontro, numa formação, num congresso, uma coisa desse tipo. É quase 2 horas. E aí no final o pessoal questiona, o senhor é a favor da deslocar a abelha de um local para outro? Aí ele justifica, tenta justificar em tese, que não tem justificativa para aquilo ali, diz que sim, que era a favor porque se o que tinha misturado as abelhas general podia tentar fazer o mesmo com outras espécies. Isso é um dos pontos que ele fala. A outra questão é que ele disse que lá no Japão, acho que é solenáceas e outras plantas e hortaliças, eles criam, mas é em estufa, uma espécie do gênero Scapotrigona, e é um excelente polinizador. A abelha dentro de uma estufa, tudo controlado. Falou ainda que tem muita fome, tem essa coisa, tem aquilo, e ele mesmo fez a biopirataria, porque levou o sul nordestina, aqui parte do litoral nordestino, não tem todo, levou para o centro-oeste. A sul nordestina ela tem uma coisa que é o nicho ecológico igual ao nicho ecológico muito próximo da tiúba, da urso capixaba, de outras urussus inclusive. Elas têm habitat diferente. Quando juntam, elas competem, uma mata a outra, o parasitismo social interespecífico. A urso nordestina, como ela solta muito chame, ela acaba destruindo, acabando com as outras, já está comprometendo. Ainda tem uma coisa aqui que tem que ser dita, e se ficar bem claro, o detalhe é porque as abelhas, que eu chamo nativas, não sou eu, nativa dentro do Brasil, porque é nativa também de outros partes. Mas vamos trabalhar com outro contexto, abelhas indígenas, abelhas neotropicais, que também chamadas sem ferrão, mas tem ferrões, tem que deixar, na minha qualidade de biólogo, tem que deixar bem claro que elas têm ferrão, um órgão vestigial, ou seja, um órgão não funcional. Elas não são migratórias. Essa ainda é a sorte, porque se elas tivessem um potencial migratório, elas iam invadindo as colônias, quando introduzidas das outras colônias nativas, das abelhas nativas daqueles locais, endêmicas daqueles locais, e ia passando de uma para outra, daqui a pouco não existia mais abelhas. Vamos pensar lá no caso do Espírito Santo, em parte, as capixabas, a urso capixaba, no caso do centro-oeste, a tiúba, também que faz um vídeo dizendo que está ameaçadíssimo com uma urso amarela cerrada, a Melipona rufivente. E quem é a culpa disso? A culpa é dessas pessoas. E aí, é difícil, no grupo Zap Zap eu já saí de mais de 30 de uma vez. Só de uma vez eu saí de um dia para outro, eu saí de mais de 30 grupos. Eu já fiquei em muitos grupos. Mas saí por quê? Porque o nível de conhecimento desse pessoal é tão limitado, ou a delinquência, muitas vezes, mas a maioria é que não são limitados, são muito limitados, não dá para a gente dialogar, não dá para conversar. Porque pessoas que vêm dizendo que está adaptando a espécie, ou perguntando se a espécie dá para adaptar em tal lugar. Pessoas que se regem para uma espécie biológica qualquer, por bioma, apenas, não por localidade, não bioma como um todo. Pessoas que dizem que a abelha atacando a abelha, deslocando a abelha mundo afora, está preservando espécies. Espécies, como eu disse lá no início do vídeo, espécies biológicas, qualquer espécie selvagem, no meio doméstico, no ambiente doméstico, ela não está preservada. No máximo, dentro do seu local de ocorrência, onde ela é endêmica, ela está conservada quando bem tratada. Pessoas que usam todos esses argumentos, como discutir com essas pessoas? Não há condição, porque elas são muito limitadas, não sabem nada. Pessoas
e fica com esse discurso que a meliponicultura vai salvar as espécies, é o contrário. Do jeito que está sendo praticado, aí onde eu disse, se o Paulo Nogueira Neto é o pai da meliponicultura, ele é o assassino da meliponicultura. Por quê? Fizeram um corte dessa fala dele, esse corte reverbera em todos os grupos do Zap Zap da vida, isso é fato, e as pessoas argumentando que fazer essa prática, deslocar a abelha, como tem pessoas com quantidade enorme de abelhas em todos os lugares, fora, ou seja, com abelhas fora do seu local de ocorrência, abelhas não são endêmicas, abelhas exóticas, entende? Exótica que está fora. E com os argumentos mais bizarros possível, porque você não é contra aquilo. Eu já mandei, vocês não sabem, eu mando para os parlamentares, de vez em quando, moções, ou seja, faço o texto e mando para eles, olha, isso vocês estão fazendo, não está deixando passar, não está adequado, desmatamento tal local, desmatamento do mangue, desmatamento. E aí as pessoas, parece que aquelas pessoas, e aí quem são esses parlamentares? São aqueles mesmos que eram ministros, por exemplo, do meio ambiente, disse que tinha que aproveitar o período da pandemia para passar a boiada, aproveitar o regulamento, foi assim que foi tratado, numa reunião ministerial, para passar a boiada. Então, essas pessoas viram parlamentares. Por quê? Eles têm influência, porque eles têm dinheiro, e porque as pessoas... Aí vem dizer, ainda fica dizendo, você está contra a meliponicultura, você não se une à meliponicultura. Como se unir a esse nível de gente? Tanto que rola de vez em quando, nos grupos Zap Zap da vida, algumas petições. Por exemplo, apareceu uma mais recentemente do Espírito Santo. No Espírito Santo, vou citar o nome, que é uma pesquisa, o Antônio de Carvalho ele fez uma pesquisa sobre o chamado biopirataria. Encontrou um negócio absurdo sobre a questão das abelhas. Se quisesse comprar abelha em todo lugar, comprar, por exemplo, eu sou capixaba, em qualquer lugar do território nacional eu comprava. Por exemplo, entre outras. Ou seja, estando no Espírito Santo ele podia, vamos chamar assim, importar, não é bem importar, mas trazer a abelha de qualquer lugar do Brasil lá para o Espírito Santo. Vamos pensar em ir lá no Espírito Santo. Não sei se é capital, Vitória. Mas, esse tipo de coisa. Aí os caras dizendo que a lei, eu olhei a lei primeiro que ela está em conexão, eu acho, com a Associação de Meliponicultores Capixaba, tudo indica. Eu não vi nada demais. O que eu vi é que sim, se o cara for pego dentro do Espírito Santo, com abelhas de fora de outros estados, paga uma multa. Claro que a maioria não são pegos. O cara faz tráfico de tudo, principalmente de droga pesada. E dificilmente é pego, por isso pega. Quando pega a gente sabe qual é a cadeia. Mas lá a multa não é pequena. Aí estão falando que está errado. Tem gente aí esbravejando, dizendo que foi mal feita a lei, porque a lei atrapalha a meliponicultura. Esse tipo de meliponicultura, a gente chama isso de meliponicultura predatória. Meliponicultura que vai, por exemplo, ver aqui, eu já tenho, sabe-se, aqui mesmo Petrolina, Juazeiro da Bahia, Sobradinho, tem traficante de abelha. Traficante, entenda-se como traficante. Aqueles que pegam as colônias daqui da Caatinga, manda para o sudeste, para o litoral, para o norte do país, somente para o sul do país. Sul e sudeste. São as duas regiões mais visadas às abelhas daqui do nordeste. Boa parte, todas não. Então, para deixar bem claro, e aí eu vou lembrar a velha frase de Mário Jorge Lobo Zagallo. Vocês vão ter que me engolir. O Zagallo disse isso com revolta por um monte de gente falando uma série de coisas. Não tem sabedoria, não tem embasamento. Vai aprender, procura aprender. Eu, quando não sei de uma coisa, procuro aprender. Então o fato é isso. Lei nenhuma que está aí está atrapalhando a abelha. Tem lei que pode ser melhorada? Pode. Aponta, manda. É lei municipal? Manda para os vereadores do seu município, se é do seu município. É estadual? Manda para a Assembleia Legislativa e cobra dos parlamentares que estão lá, que é o serviço deles. São pagos para isso, foram eleitos para tal. Se é federal, faz lá, faz de vez em quando. Eu não mando para o presidente da República, não, poderia até mandar. Eu não mando para o Supremo Tribunal Federal. Eu mando diretamente para onde? Qualquer pessoa pode ir, entrar lá nos dados do parlamentar. Não, seja educado, ainda que ele tem aquele perfil que a gente sabe que tem, não vou aqui citar não, mas todo mundo sabe, perfil fascista, neonazista. Seja educado, fale com ele, o deputado fulano de tal. Dá para ver isso aí, isso que vocês estão votando tem coerência? Se você tiver interesse, faça isso. Faz isso para o Senado. O Senado, inclusive, tem um canal que você abre, qualquer pessoa, cidadão, pode pedir para eles rever
ou alterar alguma coisa na lei que não está adequada, ou fazer uma lei sobre uma determinada uma demanda que o cidadão acha que aquilo é prudente, que aquilo vai melhorar de maneira coletiva. Agora, não fica aí fazendo esse tipo de coisa e dizendo, mas isso é contra a meliponicultura, isso vai destruir a meliponicultura. Não, a meliponicultura por si só não está destruindo ela, porque ela vai continuar existindo em tese, mas está destruindo as abelhas, o patrimônio biológico, o patrimônio natural de organismo importante. E ter abelha em cativeiro não é nenhum sinônimo, nenhum sinal, vamos entender, uma condição de preservação de nenhuma espécie. Entenda, fique bem claro isso. A abelha no cativeiro, no máximo dentro da sua localidade, do seu local onde qual ela é endêmica, os locais, quer dizer, uma espécie está em vários locais diferentes, tem alguma alteração, mudança no geológica, etc., que separa o bicho, ele tem uma parte aqui, vai ter outra em outro local. Vários casos desse tipo, tá bom? Eu conheço, só para citar, que eu chamo Rainha da Terra, Urso do Chão, Amelita Quinquefácea, até está na Serra do Araripe e está na Serra da Ibiapaba, que são separadas, espaço geográfico. Ela está, por exemplo, na Serra da Capivara, aqui no Piauí, que é separado. Ela vai estar na Serra, lá em Dom Pedro II, que é separada. Ela vai estar na Bahia, na Chapada Diamantina, são separadas, não está conectada. Tudo aqui que eu falei dentro do bioma Caatinga. Mas estão separadas, então não é maneira contínua, ela está separada por fatores geográficos. Entenda. Então, fique bem claro para todos. E aí aqui repito a frase de velho Zagallo, o pessoal chama ele velho assim, com todo respeito, do Mário Jorge Lobo Zagallo. Vão ter que me engolir, porque eu não estou aqui no meu canal, não é para emplacar nada, não é para ganhar dinheiro no canal, mas estou para dizer a verdade, a dor doer. Não gosto? Estou preocupado com você que não gosta, não. Eu estou esclarecendo aqueles que têm interesse, que vão. Pode ser que esses preservem as abelhas. Só para a gente fechar, eu falei demais. Eu fui o ano passado, está completando um ano que eu fui lá a Paulistana visitar um senhor. Aquele é um senhor decente, que tem mais de 80 anos, que o pai dele comprou a propriedade e preserva as abelhas no Impurã. Não tem 25 abelhas, agora morreram. Teve o ataque lá que chama Manso, que é o canudo, de umas 3. Mas ele tem umas 22 mandaçadas da Caatinga no mundo em Impurã, aquele sim. E tem várias outras em Impurã, aquele sim, aquele sim preserva. Aquele é preservacionista. Vocês são criminosos ambientais. Que tipo de crime ambiental? Contra as abelhas indígenas, as abelhas nativas, as abelhas neotropicais. Dito isso, a gente fecha.